Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós e vamos começar uma meditação da Palavra de Deus, hoje quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025, no canal A Palavra, a Luz da Verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, faz fluir o Teu querer do que o Senhor queira falar e nos ensinar por meio dessa meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para conferir conosco a tudo que vai ser falado aqui por meio da Palavra de Deus. Título do assunto, revelando o amor para a salvação de nossa alma. A gente vai revelar, cada um de nós, se realmente amamos, queremos a salvação da nossa alma, não por meio de nossas atitudes, obediência ou não à palavra de Deus. Temos um texto bíblico, Salmo 116, que diz o seguinte, versículo 12 e o versículo 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui o salmista Davi deixa bem claro o interesse, o prazer dele pela salvação da alma e ele sendo consciente das bondades de Deus. Isso é muito importante, reconhecer a bondade de Deus e o Senhor Deus fez a parte dele enviando seu Filho para morrer ali na cruz, para nos dar o perdão e a salvação. Vamos falar apenas de 3 pontuações. A primeira, o temor com os preceitos de Deus. O temor com os preceitos de Deus, esse é um dos sinais evidente que nós temos uma presteza, temos uma responsabilidade de desejo para a conservação da nossa alma. Olha só, um exemplo disso foi o rei Davi. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Diz o seguinte, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, contra o rei Davi, pois é o ungido do Senhor. O rei Saul sabia que Davi tinha sido escolhido para ser o próximo rei e que Deus havia rejeitado Saul por desobedecer às vontades e às ordens de Deus. E por meio disso entrou um espírito mau no rei Davi. Essa é a trajetória de quem dá lugar ao diabo, dá lugar ao ódio, desobedece às coisas de Deus. Aí entra, felizmente é uma verdade, no e cru que temos que dizer, entra o espírito do mal, do inferno, e corre risco de uma pessoa perder a salvação. Por isso é bom sempre semear misericórdia, não se irá querer se irá. Se o rei Davi quisesse se vingar ali do rei Saul, que estava perseguindo ele, ele faria, mas ele teve em consideração os preceitos de Deus. Então todos aqueles que amam a sua alma, ele se resguarda dos preceitos de Deus. Por que Davi não tocou, não matou, se vingou o rei Saul? Ele disse, não colocarei a minha mão, porque ele é ungido de Deus. Porque Davi sabia que está escrito, não toqueis nos meus ungidos. Isso é um sinal de quem ama a salvação da sua alma. Ela vela pelos preceitos de Deus. Vamos para a segunda pontuação, a conscientização do valor da alma e o prazer pelas coisas de Deus. Então, quando a pessoa tem a conscientização do valor que tem a nossa alma somos nós, seremos eternos se fizermos a vontade de Deus, obedecendo. E se não, perderemos de ser a gente com a nossa alma eterna diante de Deus, na felicidade e na paz de Deus, eternamente sob os cuidados de Deus. É questão de uma fé inteligente, ser consciente. Que adianta você viver se dando bem, mentindo, roubando, desobedecendo, pintando e bordando, e depois, infelizmente, na eternidade, ir para o inferno? É questão de escolha, livre-arbítrio e usar uma fé e um espírito inteligente e humilde.
Vamos ler Salmos 26, versículo 4, que diz o seguinte: não apanhes a minha alma com os pecadores, vírgula, nem a minha vida com os homens sanguinários. Então Davi disse: Senhor, não me apanhe, não me deixe cair e ser igual os ímpios, viver uma vida no erro. Tenha misericórdia. Então Davi foi uma pessoa que teve uma fé inteligente, foi consciente e ele foi grato a Deus. Vamos para o último ponto e aqui já estamos concluindo com a meditação. Protegendo a alma, vírgula, no viver com prudência no caminho de Deus. Então, todas aquelas pessoas que têm zelo pela sua alma, procuram ser prudente, procuram entender como fazer o que é certo para Deus. Provérbio capítulo 16, 17 fala sobre isso. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, todo aquele que é reto, que tem retidão pelo temor a Deus e vive isso, ele preserva a sua alma. Esse é o caminho, é os indícios de quem quer ter zelo, amar e quer a salvação da sua alma. Vamos falar com Deus agradecendo por essa meditação. Ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos, nos ajuda, nos dê temor, nos dê gratidão, nos faz consciente do valor que tem a nossa alma, da eternidade com Deus ou sem Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, ótima quarta-feira, até a próxima, se assim Deus nos permitir.